Olá, minha amiga e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, nesses tempos em que coisas que estão acontecendo fora do nosso país atingem a nossa paz de espírito, como, por exemplo, essa tensão em função do bombardeio que os Estados Unidos, a mando de Donald Trump, fez contra o Irã. Isso está gerando uma série de interrogações de vários analistas, e nós aqui no Brasil ficamos reféns dessa história toda, com uma impotência muito grande para até fazermos algum tipo de prognóstico, algum tipo de análise. Porque nós sabemos que se tem uma verdade no meio dessa história, é que a mentira anda solta, porque há também uma guerra informacional. A gente recebe um conjunto de notícias ou de informações vindas de um lado, uma série de informações vindas de outro, e aí é muito difícil você fazer uma análise precisa sem conhecer exatamente o que estão pensando esses jogadores e como as peças estão sendo colocadas nesse grande tabuleiro. Mas uma coisa é certa, os Estados Unidos, eles nunca fazem, em regra, nenhum tipo de guerra no seu próprio território. Isso é histórico, né? É sempre algum conflito numa outra área do planeta, onde até os filhos norte-americanos que são mortos nesses conflitos, eles ficam meio esquecidos. Aliás, a grande mídia nos Estados Unidos tem uma proibição de mostrar caixões funerais, norte-americanos sendo mortos, alvejados nesses conflitos, porque isso diminui a aprovação da sociedade norte-americana à participação dos Estados Unidos nesses conflitos. Então, nós estamos reféns desse conjunto de informações e desinformações, mas só dá para a gente torcer mesmo que essa história termine o mais rapidamente possível. Mais uma vez, os Estados Unidos jogam bombas num outro território, criam mais tensões que atingem a todos nós aqui no Brasil. Mas, particularmente, essa história toda, o que faz Donald Trump no mundo, pode alterar como pensam os bolsonaristas a realidade de situações internas que estão acontecendo aqui no Brasil? Você que é bolsonarista e caiu aqui no nosso portal, você acredita que Donald Trump pode fazer alguma coisa para salvar a pele do inelegível da cadeia? Pois bem, eu vou explicar aqui algumas questões, trazer aqui algumas informações muito interessantes, mas antes de mais nada, antes de entrarmos nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe, dando sempre seu joinha, seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, mas por que eu fiz essa indagação aqui para vocês? Porque hoje tem uma coluna muito interessante aqui, aliás, não é uma coluna, é uma matéria de um evento que aconteceu na Feira do Livro e que tem esse seguinte título: o cientista político, o Celso Rocha de Barros, ele cunhou a seguinte expressão que eu acho absolutamente verdadeira. Eu acho que dá para vocês pegarem aqui, ó. É tão verdadeira que é difícil até de um bolsonarista dizer que ela não tem fundamento. O Trump deixa Bolsonaro ir preso por quaisquer 50 pratas, diz Celso Rocha de Barros. E por que ele está afirmando isso? Porque, do ponto de vista prático, dos interesses dos norte-americanos, ou especificamente de Trump, o Bolsonaro não representa absolutamente nada. O que Trump ganharia fazendo algum tipo de intervenção para tentar colocar o Bolsonaro de novo no jogo do poder aqui no nosso país? Ele já foi avisado que ele tem um cara muito mais competente, muito mais bandido, muito mais gangster, muito mais fácil de conversar, que está sendo projetado agora, que é a figura do senhor Tarcísio de Freitas. E aí a gente entra num outro gancho aqui, né? Que foi como o senhor Tarcísio de Freitas ele está se alinhando cada vez mais a essas alas ultradireitistas que sabem que existem grandes forças que estão com elas, né, atuando para que haja aqui no Brasil um domínio econômico sobre a nossa nação e que tem vários atores. E um desses atores é aquilo que pode ser chamado de comunidade sionista aqui do Brasil e fora do nosso país, ou seja, aqueles que defendem o Estado de Israel, os interesses econômicos de Israel. E não os interesses religiosos, interesses de povo, interesses de seres humanos, não.
é uma outra esfera. Eles usam o povo sempre como massa de manobra, eles usam conflitos, colocam os elementos humanos como massas de manobras, mas, na verdade, tudo tem interesse econômico por trás. Ou será que alguém tem dúvida que a limpeza que está sendo feita, a limpeza étnica, o genocídio que está sendo feito na faixa de Gaza não tem interesses econômicos por trás dessa história? Enfim, como acontece em quase todos os conflitos, né? Mas esse tem um ar de heroísmo, ou de um falso heroísmo ali do povo de Israel, que, representado no seu governo, exterminar um outro povo, né? Que é uma coisa dantesca. E dentro desse ambiente, o que se vê é isso aqui, ó. Tem uma coluna aqui muito interessante no UOL, que é essa aqui. Tarcísio humilhou comunidade árabe ao usar bandeira de Israel, diz ministro. O ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, humilhou a comunidade árabe do estado ao aparecer ontem. Não é só aparecer ontem enrolado com a bandeira de Israel. Mas não é só a comunidade árabe de São Paulo, não, o Márcio França. Todos que pertencem à comunidade árabe, libanesa, síria, libanesa, no Brasil inteiro. França criticou a postura de Tarcísio em vídeo publicado nas redes sociais. O ministro do governo Lula afirmou que o governador fez um gesto de humilhação, cometeu um erro grave e destacou que o estado tem uma expressiva comunidade árabe, principalmente descendentes de sírios e libaneses. Pesquisa divulgada em 2020 pela Câmara Árabe Brasileira apontou que quase 11 milhões e 600 mil pessoas no Brasil são árabes ou descendentes de árabes. Mas o senhor Tarcísio está pouco se lixando para isso. Ele está querendo fazer negócio. Alguém tem alguma ilusão que Tarcísio tem algum tipo de projeto de nação? Alguém que foi capataz de uma figura abjeta como Bolsonaro, e como nós já repisamos aqui várias vezes, isso foi estritamente por uma ambição pessoal. Alguém que de repente vira um pastor evangélico, alguém que entrega estruturas do Estado brasileiro, da sociedade do Estado de São Paulo, para o capital, de mão beijada. Vocês acham que essa figura tem algum tipo de projeto de nação? Então, gente, o projeto de nação dele é o projeto de entregar a nossa nação. E é isso que a gente tem que ficar cada vez mais atentos. Enquanto isso, uma matéria também que, olha, isso aqui é para a gente fazer perguntas para essa gente que ainda acredita no Bolsonaro. Olha só o Dudu Bananinha, gente. O engraçado é o seguinte, que a esposa do Dudu Bananinha é uma típica deslumbrada, né? A matéria aqui. Rodeio, Disney e a falta de resultado. Como está o autoexílio, entre aspas, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Deputado busca sanções contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas aliados criticam a falta de resultados concretos. Procurado, ele não se manifestou. E a mulher do Dudu Bananinha posta esse tipo de foto aqui, ó. Eles passeando aqui, Dudu Bananinha, a mãe dele, a Rogéria, que era a Rogéria Bolsonaro, né, mudou o nome, a filhota pequenininha, gastando os 2 milhões que o papai mandou para ele lá, para tentar destruir a nossa democracia. E esse tempo todo que ele está lá, o que tem se visto é a bajulação permanente para tentar alguma coisa em relação ao governo Trump, e não está acontecendo nada. Até o Paulo Figueiredo, outro bolsonarista foragido, bandido foragido, não dá para a gente tratar de outra forma, né? Disse, olha, está difícil a gente conseguir qualquer coisa aqui com o governo Trump para salvar a pele do inelegível, do criminoso maior da nação, porque eles estão agora contra as demandas. Tem essa questão do Irã, que mobiliza a opinião pública nos Estados Unidos, Israel, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Essa história não vai terminar assim num piscar de olhos. Existe ainda um conflito que os Estados Unidos está envolvido de uma forma direta e indireta, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia, Ucrânia, ou conflito, como se queira denominar, enfim. Então são muitas questões. Essa coisa do Irã apenas está começando. Nós não sabemos que tipo de desdobramento pode ter essa história, porque nós não temos tantas informações, mas nós sabemos que pode ter uma questão econômica, que é o bloqueio do Estreito de Hormuz lá, que fará com que a produção de petróleo daquela região toda fique estancada, ela fique embarreirada, ela não consiga ser distribuída para o mundo todo. Isso pode gerar
uma explosão no preço dos combustíveis, do petróleo, enfim. E, portanto, as consequências são imprevisíveis. Bom, dentro desse contexto, o que nos resta, nós, pessoas do campo progressista, humanista? Enfim, a gente tem que tomar pé dessa situação toda, enfrentar os nossos problemas internos e fortalecer cada vez mais a sociedade humanista, as pessoas que têm um propósito de uma nação, as que acreditam no projeto de nação. A gente tem que ajudar cada vez mais que os atores políticos principais aqui no nosso país, eles entrem para a disputa de ideias, expliquem coisas como eu estou aqui conversando com vocês. Isso pode ser explicado pelo presidente da República, que é o principal formador de opinião de grande parte das pessoas que estão no nosso campo, no campo progressista. Então, não tem outra forma, gente. Não existe nada no campo da política que aconteça por geração espontânea. Tudo tem que ter uma motivação, tudo tem que ter envolvimento. E muitas vezes o governante, ele está tão cercado de pessoas que estão num imobilismo tão grande que ele fica que nem aquele personagem, né, que na verdade foi inspirado no fato real, o comandante do Titanic. O Titanic é aquela coisa gigantesca que está indo em direção ao iceberg, só que o comandante não pode perceber absolutamente nada se os puxa-sacos, se os vassalos, se aqueles que estão com algum tipo de interesse particular, legítimo e ilegítimo, não chamam atenção. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar no braço do capitão, essa expressão ficou tão ruim ultimamente, né? Do comandante da embarcação, e dizer para ele, olha, o senhor tem que prestar atenção, nós estamos indo num rumo aí que pode causar consequências muito graves. E se isso não tiver uma alteração, realmente a gente vai ter um problema muito sério aí em 2026, né? Bom, é por isso que eu estou aqui. Mande seu comentário. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui no nosso portal, tá legal? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.